Estamos ao vivo, Provérbios 21, né, minha amada? Isso aí. Por que Provérbios 21? Porque hoje é dia 21. Dia 21, Provérbios 21. Façam todos um excepcional dia. Vamos lá, de mais um dia de sabedoria para todos nós, para todos vocês, para quem estiver com o coração ensinável para ouvir e aprender. É isso aí, Seja bem-vinda, Edna, mais uma vez hoje, né? Vamos agora parear, dia 21, Provérbios 21. É isso aí, esse provérbio é uma bênção, tem sabedorias profundas aqui que vai nos ajudar na reflexão hoje, tá bom? Vamos começar a nossa oração. Senhor Deus amado Pai, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe de tudo o que nós precisamos. Pedimos que o Senhor continue nos dando sua santa sabedoria, a fim de que nos tornemos a cada dia pessoas mais sábias e, consequentemente, pessoas que abençoam aqueles que estão à sua volta, que é sinal, que é sal, que é luz, que é fermento. Cuida de nós, providencia tudo o que nós precisamos, Senhor. Nos dê sabedoria neste dia para que façamos uma reflexão segundo o vosso coração, segundo a vossa vontade. Por isso te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 21, 1. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Então veja bem, o coração de um rei, o coração de um governante, ele tem que ser sempre segundo o coração de Deus. É o Senhor que deve nos inclinar para a direita ou para a esquerda, nos direcionar para o caminho no qual nós devemos seguir. O seu coração tem sido segundo o coração de Deus? É isso que nós somos chamados, para que verdadeiramente nós sejamos reis, sejamos governantes e não sejamos escravos. 2. O caminho do homem parecem retos aos seus olhos, mas cabe ao Senhor pesar os corações. Então, é o Senhor que pesa o nosso coração. Nosso caminho, de acordo com a nossa razão, porque a nossa cabeça ela é muito limitada. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente sabe pouco. E de acordo com o nosso julgamento, com a nossa balança, a gente sempre acha que a gente é bom, que a gente é perfeito, que a gente é maravilhoso. E a gente tem que ter a sabedoria de entender que é o Senhor que pesa o nosso coração. O nosso coração tem que estar sempre inclinado para a vontade de Deus na nossa vida, sempre, e não para simplesmente a nossa razão. Isso aqui pesa muito porque tem muita gente que às vezes acontece alguma coisa na vida dela e ela começa a culpar Deus. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? E a gente tem que ter a sabedoria e a humildade de admitir que nós somos limitados. E que a sabedoria de Deus ela é ilimitada. E Ele conhece o nosso coração. E Ele sempre quer o melhor para mim e o melhor para você. 3. A prática da justiça e da equidade vale aos olhos do Senhor mais do que os sacrifícios. Quantas pessoas você conhece que vive se martirizando, vive se penitenciando e às vezes não tem a sabedoria de entender que para Deus a prática da justiça e da equidade, o que é isso? A gente tratar todos de forma igual. Vocês lembram que a gente refletiu no 20, falava o quê? Que você trata um peso para uma pessoa, para outra pessoa você tem outra medida. Nós somos chamados a tratar todos de forma igual, sem distinção, sem preconceito, sem privilegiar uma pessoa em detrimento da outra, mas que a gente seja justo com todos. É isso que quer dizer aqui, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, né? Ao 4. Olhares altivos ensoberbecem o coração. Seja bem-vinda, ô Catarina. Como que é o nome da Catarina? Aline. Seja Aline, bem-vinda, a Edna. está aqui conosco, a Edna também. Então aqui o 4, ele fala do nosso olhar, né? Olhares altivos ensoberbecem o coração. O luzeiro dos ímpios é o pecado. Então aqui fala do nosso olhar. Como a gente tem olhado? Como um sábio ou como um ímpio? Olha, quando a gente olha para as coisas, a gente olha com amor ou a gente olha com julgamento? Quando a gente vê alguma coisa que a gente interessa, a gente olha com um desejo de ter algo semelhante ou a gente quer tomar o que é do outro? Nós temos sempre que tomar cuidado com o nosso olhar, com o nosso julgamento, porque nós somos limitados, mas, que os nossos olhos não sejam de pecado, mas que seja sempre de amor e de misericórdia. 5. Os planos do homem ativo produzem abundância.
A precipitação só traz penúria. E aqui é os planos, né? Do homem ativo. O que é o homem ativo? O que não é preguiçoso. Veja, quando ele fala, ontem no 20 a gente discutia sobre essa questão, falava sobre a questão do preguiçoso, né? E aqui é o contrário, é do ativo, daquele que sempre está fazendo o que tem que ser feito. E a gente precisa sempre fazer o que tem que ser feito, porque Deus ele recompensa cada um de acordo com a sua produtividade. Cuidado, que às vezes a gente coloca nas contas de Deus o que a gente não faz. Aí fala, por que eu não tenho isso? Por que Deus não me dá? Seja produtivo, que as bênçãos vêm. É natural, né? Por isso que fala aqui, ó, os planos dos ativos produzem abundância. Conforme quanto mais produtivo você é, mais abundância você vai ter na sua vida. 6. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. Então a questão é, tudo que você adquire através da mentira, você vai ter as consequências, você vai perder lá na frente. Então que nós não sejamos pessoas que vivem alienadas, né? E que usam de subterfúgios aí para enganar os outros. 7. A violência dos ímpios os conduz à ruína, porque se recusam a praticar a justiça. Nós temos que ser pessoas justas, porque aqueles que não são justos, que são violentos, que utilizam às vezes da força para poder conseguir alguma coisa, eles terão suas consequências. O final deles é a ruína. E nós não queremos a ruína, nós queremos a abundância e a prosperidade na nossa vida. Então nós não podemos ser pessoas violentas. O caminho do perverso é tortuoso, mas o inocente age com retidão. Então a gente tem sempre que ter uma linha reta. Nunca dois caminhos, nunca um pé em cada canoa. Mas que a gente escolha a canoa da retidão. Porque sempre é o caminho mais fácil. Quando falo do tortuoso, é sempre aquele que a pessoa está sempre desviando do foco, do objetivo. E a consequência é que ela nunca vai chegar, ou ela vai ter muito mais dificuldade de chegar na onde ela tem que chegar, entende? E o Senhor nos chama ao quê? A caminhar em linha reta, a fim de que a gente corte caminho. Você multiplica o tempo, entre aspas, né? Você ia gastar 5, 6 anos para você alcançar, você vai alcançar num tempo menor. Por quê? Porque o Senhor vai te dar sabedoria para ir pelo caminho certo, pelo caminho reto. E você naturalmente vai prosperar mais rápido. Por quê? Porque você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa que faz o que tem que ser feito, você é produtivo. E o fato de você ser produtivo faz com que você chegue mais rápido no seu objetivo. Seja bem-vinda, Cláudia. 8. O caminho do... 9 agora, né? Melhor é habitar num canto do terraço do que conviver com uma mulher impertinente. E aí aqui serve para qualquer um, né? A gente já viu isso em outros provérbios anteriores. Que é melhor você comer seu pão em paz do que você ter fartura e viver no caos. E aqui é a mesma coisa, falar a questão da mulher impertinente. Em outros lugares fala mulher briguenta, outra tradução. E aí serve, lembrando que o Provérbios ele foi escrito, né, na época por homens, voltado para homens, mas assim, hoje serve para o inverso também. O homem e a mulher. Tem de homem briguento, que causa confusão, que é difícil conviver por aí. Por isso que a gente tem que escolher bem com quem você vai andar, né? Porque é melhor você viver num lugar mais simples, com paz interior, do que você viver num ambiente de pessoas briguentes, de pessoas que vão ficar caçando confusão o tempo todo, né? Sim. 10. A alma do ímpio deseja o mal, nem mesmo seu amigo encontrará graça aos seus olhos. Então a alma do ímpio, ele sempre, aquela pessoa que ela é perversa, malvada, ela sempre vai desejar o mal. Ela sempre vai querer prejudicar alguém para poder tirar benefício próprio. E nem mesmo os amigos dela, tá vendo? Que é bem claro isso. Chega uma hora que não suporta, não tolera aquilo que está acontecendo. Então a gente tem que escolher bem com quem a gente anda, né? Um complemento aqui do anterior. O 11. Quando se pune o zombador, o simples torna-se sábio. Quando se adverte o sábio, ele adquire a ciência. Então, assim, o zombador, ele tem suas consequências naturais, sua punição natural. Ao passo que o simples, ele sempre vai buscar sabedoria. E aí, quando você adverte uma pessoa que ela é simples, que ela é humilde, ela vai ter a humildade de admitir que ela pode melhorar e vai se tornar naturalmente uma pessoa melhor. Ao passo que quando você adverte uma pessoa que é malvada, que é perversa, que é ímpio, ela vai se tornar seu inimigo. Então a gente precisa ter sabedoria aqui, escolher com quem a gente anda e ser uma pessoa de coração ensinável.
Quando você é de coração ensinável, você aprende mais, porque você está sempre aberto ao novo, a aprender algo e naturalmente se tornar mais sábio. 12. O justo observa a casa do ímpio e precipita os maus na desventura. Eu vou ler aqui de outra versão esse 12, que eu achei bem intrigante esse provérbio. Ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na outra tradução para vocês. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa de seus males. Tá vendo? A forma mais simples essa outra aqui, essa tradução. Então a questão é, quem pratica o mal vai ter a consequência, vai pagar, não ficará impune. Ao passo que quem é justo, o Senhor sempre recompensa e abençoa. Então a gente tem dois caminhos para escolher, e a gente é livre, e as consequências também são naturais. Não é que Deus é mau, Deus sai castigando todo mundo. O que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas, você vai colher bênção. Se você planta maldade, você vai colher também coisas ruins. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Bem-vindo também. Seja bem-vinda, Inayá. 13, né? É o 13. Quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo clamar. E aí a gente tem que também ser pessoas generosas, né? É aquilo que eu falava outro dia do exemplo. A gente tem que dar exemplo. Por isso que a gente tem que ser pessoas que têm um coração ensinável, ser bondoso. Porque quando a gente ajuda o pobre, é bíblico isso. O Senhor, Ele retribui e nos abençoa também. Então a gente tem que ter sempre o coração generoso e estar sempre aberto a ajudar. Porque um dia a gente também pode precisar. E quando a gente clamar, o Senhor que é justo, que é fiel, Ele mesmo vai nos ajudar. E aqui, como ele diz, o pobre não é só aquele pobre que acham que é o financeiramente, né? É aquele um que está precisando de ajuda naquele momento. É aquele um que está clamando, que está precisando de um ombro, está precisando de uma palavra, está precisando que você o ouça, né? Que você fale alguma coisa que vá levantar ele, que vá tirar ele do fundo do poço. Nós estamos aí para isso, todos nós. E quem tem sido você, né? Quem tem sido você? Tem sido um bom ouvinte? Tem sido uma pessoa que coloca sabe as palavras para ajudar o teu amigo quando ele clama por ajuda? Né? Então temos que aprender a ouvir o clamor das pessoas. Aqui diz os pobres, mas são das pessoas que estão precisando de você. Porque uma hora você pode precisar de um ombro, de um ouvido, né? Para você poder falar de uma palavra sábia. E então, se você não dá, como você quer? Exatamente. 14. Um presente dado sob o manto extingue a cólera. Uma oferta concebida às ocultas acalma o furor violento. E aí aqui é interessante que assim eu vou até ler outra versão aqui para vocês rapidinho. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no colo põe fim à maior indignação. Quer dizer que a gente tem que ser pessoas generosas, ter a sabedoria. Às vezes o que acontece, né? Salomão ensinava muito isso. Que diante de um rei, de uma autoridade, quando você vai diante delas, chegue sempre com um presente antes, que o presente acalma a ira. É diferente de suborno, a gente tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente confunde presente com suborno, né? Presente é sempre você querer demonstrar gratidão, demonstrar uma valoração pelo outro. Ao passo que o suborno é você querer comprar o outro, comprar a consciência do outro, que é totalmente diferente. Quando eu chego com um presente, é uma forma de gratidão. Sempre que a gente vai devolver as primícias, devolver o nosso dízimo, a gente vai abençoar alguém, dar um dinheiro, alguma coisa para alguém que nos pede, ou que a gente vê que a pessoa, nem mesmo que ela não pediu o que ela precisa, a gente dá aquilo como se a gente estivesse dando para o Senhor, de forma de gratidão, de agradecimento. É como um presente, realmente. E não assim, eu estou dando 10 aqui, mas eu quero 100 ali na outra esquina da frente, entende? Então, essa é a diferença que o provérbio nos ensina aqui. Que a gente sempre tem a sabedoria, que às vezes chegar com um presente, o presente abre muitas portas. Né? Sim. 15. Para o justo é uma alegria a prática da justiça, mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. É aquele negócio, dá com alegria. Para o justo, ele sempre faz algo a mais com alegria. Para ele é uma prática de quê? De agradecimento. Ao passo que aquele que só faz as coisas por interesse,
né, que só quer tirar vantagem em tudo, já tem uma visão totalmente diferente. Vocês viram aqui? Porque ele é iníquo, ele só pensa na iniquidade, só pensa na maldade, só pensa que ele tirar vantagem de tudo e de todos. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas que sempre fazem o que fazem com alegria. A gente está aqui gravando, né, transbordando a vida das pessoas com alegria. Não importa se vai ser para uma, se vai ser para 10, para 100, sempre com alegria, porque é para o Senhor que a gente faz. E a gente sabe que o Senhor é o justo juiz, que sempre retribui, né, aqueles que se colocam a serviço, a caminho. 16. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. E aí nós somos convidados sempre a andar no caminho reto, caminho do Senhor. Porque se a gente desviar, a consequência é natural, é as trevas. É a morte, é o sofrimento, é a dor. Quando fala trevas, sempre fala em algo ruim. Em você perder a paz interior. Sabe? O Senhor quer sempre nos dar o melhor. Mas nós somos livres para viver na luz ou nas trevas. Para fazer o bem ou fazer o mal. E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. O provérbio deixa isso muito claro para nós. O que ama os banquetes será um homem indigente. O que ama o vinho e o óleo não se enriquecerá. Eu vou ler aqui na outra versão que eu achei isso aqui também bastante interessante. Lê aí para nós essa versão aí. Nós estamos com 3 versões diferentes de Bíblia aqui. 3 versões hoje, nós estamos no 16, Ave Maria né? de Jerusalém e 17. Ó, essa aqui é de Jerusalém. Quem ama o prazer ficará indigente. Quem ama vinho e boa carne jamais ficará rico. Ó, na outra versão. Necessidade padecerá o que ama a folia. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O que quer dizer isso aqui? Ó, ele vem em cumprimento àquilo que a gente já vem refletindo faz dias. A gente colhe aquilo que a gente planta. E outro dia eu falava: ô Marcos, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Ana Mari, seja bem-vinda. Também é uma honra ter a senhora aqui conosco. O que ele quer dizer isso? Que a gente tem que ter a sabedoria de saber plantar. Que a gente colhe o que a gente planta. E aquele negócio, a gente tem que separar a semente que é para pão, que é aquilo que é para a gente consumir, e a semente que é para a gente pro plantio. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente tem sempre que estar semeando, sempre plantando coisas boas, levando a palavra, anunciando, ajudando as pessoas. Porque se a gente ficar preso só nos bens materiais, a consequência é que a gente acaba não enxergando, né, a verdadeira sabedoria que vem de Jesus, que vem do Senhor. 18. O ímpio serve de resgate para o justo e o pérfido para os homens retos. Que a gente de verdade, né, possa ter essa sabedoria. Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. Isso aqui é pesado também, né? Que nós sejamos pessoas de luz, pessoas de paz, pessoas agradáveis para quem está perto de nós. Porque imagina, melhor viver no deserto do que estar perto de uma pessoa que é intrigante, que só causa confusão, que é briguenta, resumindo. É muito melhor você conviver, ficar sozinho no deserto do que com uma pessoa assim, imagina. Então que nós sejamos pessoas agradáveis para quem está perto da gente. Porque isso aqui é homem e mulher, tem de homem também que é, né? Que você ficar perto dele é ruim, não é agradável. Todo mundo gosta de ficar perto de gente que é agradável, né? Então que nós tenhamos a sabedoria de sermos pessoas agradáveis para quem fica perto de nós. Que nós tenhamos essa sabedoria, tá bom? 20. Na casa do sábio há preciosas reservas de óleo, e um homem imprudente, porém, os absolverá. O que fala no 20? Que nós temos que ser pessoas que guardam suas reservas. Vocês lembram que é o exemplo da formiga, ela trabalha no verão, ela trabalha no outono, para quando chegar o inverno, que ela não consegue trabalhar porque vai estar muito frio, ela já tem as suas reservas, tem a sua garantia. Para nós hoje, nós temos que ter a nossa reserva, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, vai ter uma emergência, um imprevisto, uma pessoa fica doente na família, acontece alguma coisa, você precisa de uma reserva para você poder socorrer os seus. Opa, chutei aqui sem querer. Para você fazer o que tem que ser feito. E aí, se você não tem a sabedoria de guardar essas reservas, você não vai ter. Você vai precisar e não vai ter.
Então a gente tem sempre que guardar uma reserva, né? Que nos ensina isso. Quem segue a justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória. O que nós queremos? Vida, justiça e glória. Todo mundo quer vida, justiça e glória. Quem não quer chegar no lugar e a pessoa falar: ô meu amigo, chega para mais perto, senta aqui na frente, do meu lado. Quem não quer ter vida e abundância? Todos nós queremos. Quem gosta de ser injustiçado? Ninguém gosta de ser injustiçado, nem eu nem você. Por isso que a gente tem sempre que ser justo com as pessoas, porque se a gente não gosta da injustiça, nós também não podemos causar injustiça. Nós temos que ser justo com tudo e com todos. Sempre. E agir com misericórdia. Isso sempre. Isso é... Ser misericordioso, né? Bastante importante, né? Como que você quer ter que as pessoas sejam justas com você, se você não pratica da justiça, né? Quanto à colheita, que a gente estava dizendo aqui, aquele que sabe o que planta, ele não teme a colheita. Então, faça um bom plantio, né? Cultive boas sementes, né? Faça um bom uso da palavra que te é dado, né? Coloca em prática, pegue os códigos, coloque em prática, constância, para que a sua vida sempre floresça, sempre dê bons frutos. Se você é justo e misericordioso, a consequência é natural, né? Você vai ter bênçãos na sua vida, o Senhor vai te honrar, sempre. 22. O sábio toma de salto a cidade dos heróis, destrói a fortaleza em que se depositava a confiança. Então, como que você vai adquirir sabedoria? Só existe um jeito, você tem que estar conectado com Deus, tem que viver o temor de Deus, tem que ser fiel, porque o Senhor é fiel a você. Só depende de você fazer a sua parte. E aí o que acontece? Veja bem, você vai destruir fortalezas. Por mais que o inimigo te prove, te tente, coloque na sua frente emboscadas, você vai superar, porque o Senhor vai te dar sabedoria para saber contornar. Entende? Por isso nós não podemos nunca perder essa conexão com o Senhor. E só depende de nós. Ele está sempre de braços abertos para nos receber, nos acolher, como o pai do filho pródigo. Deus sempre está de braços abertos, sabe, nos aguardando para nos receber com festa. Só depende de mim e de você. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. Vigiai a nossa língua, vigiar o que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca, principalmente quando a gente vai falar de pessoas. Tem que tomar muito cuidado. Existem 3 tipos de pessoas: os ímpios, os ingênuos e os sábios. Os ímpios, eles discutem sobre pessoas. Os ingênuos discutem sobre as coisas. E os sábios discutem sobre ideias. Cuidado quando você abre a boca para falar dos outros. Fica discutindo sobre pessoas, julgando os outros, condenando. A gente tem sempre que vigiar a nossa língua. Gente, esse aqui está sendo um exercício prático no nosso dia a dia, porque é natural do ser humano querer falar alguma coisa quando fica sabendo de alguém ou emitir uma opinião a respeito da vida dos outros. Cuidado. A gente tem sempre que vigiar a nossa boca, todos os dias. Vamos procurar todo dia hoje ser melhor do que ontem. Todos os dias vamos vigiar a nossa boca. As palavras que a gente fala, que saem da nossa boca. 24. Chamamos de zombador um soberbo arrogante, que age com orgulho desmedido. Sabe aquelas pessoas que ficam garganteando, contando vantagem o tempo todo? Cuidado, né? Seja bem-vindo, Fabiano. Cuidado, tem muitas pessoas assim, que todos os dias ficam contando vantagem. E muitas vezes para contar vantagem falta com a verdade, ou aquela velha história, eu aumento, mas não invento, né? Mas aumenta. E bastante, que acaba distorcendo a realidade. Então assim, cuidado com essas pessoas, né, que são arrogantes em geral, prepotentes, orgulhosos, e agem com orgulho desmedido. Ou seja, ele não mostra quem ele é de verdade, está sempre contando vantagem. E muita gente cai na conversa dessas pessoas, cuidado. Os desejos dos preguiçosos o matam porque suas mãos recusam o trabalho. E aqui mais uma vez falando do preguiçoso, né? Passam todo o dia a desejar o ardor, mas quem é justo dá largamente. Então assim, o preguiçoso sempre quer tirar vantagem, né? Menos fazer o que tem que ser feito, menos trabalhar. 27. O sacrifício dos ímpios é abominável, mormente quando o oferecem com má intenção. Eu vou até ler outra versão aqui, que essa palavra mormente aí
Outra versão fala o seguinte: a oferta dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. Então, o que quer dizer isso? Quando você dá alguma coisa com má intenção, com malícia, mal intencionado, ou aquele negócio, estou dando 10 porque eu quero 100 de volta, cuidado, né? Essa é uma abominação, Deus não se agrada disso. Deus ama aquele que dá de coração, aquele que dá com o coração ensinado, com humildade, e abençoa e retribui. Então, assim, que nós possamos sempre fazer alguma coisa, não com interesse, mas sempre com humildade, com amor, com misericórdia. 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. Então, assim, nós somos pessoas que mentem, somos mentirosos ou não? E outra coisa, saber escutar. Olha aqui, aquele que sabe escutar sempre poderá falar. E é uma sabedoria, eu vou partilhar aqui com vocês. Antes de falar, ouça, verifique a opinião do outro, veja o que ele tem para dizer. Só depois você vai emitir sua opinião. Isso é sabedoria. Saber ouvir mais, falar menos. Porque, consequentemente, você vai saber emitir palavras mais sábias. E às vezes você vai conversar com alguém, você não quer nem saber a opinião da pessoa. Você vai falando, quando termina, a pessoa fala assim, mas não faz sentido isso. Às vezes a pessoa queria conversar uma coisa, você está falando de outra que não tem nada a ver. E acha ele que está arrasando. Então, a gente tem a sabedoria de ouvir mais, falar menos. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca. Né? Vamos ouvir mais, falar menos. O ímpio aparenta um ar firme. O homem correto consolida seu proceder. Então, a gente não tem que viver de aparência. Mas aquilo que é. E automaticamente a gente vai consolidando aquilo que nós somos, cada vez mais demonstrando que nós somos pessoas verdadeiramente sábias, né? 30. Nem a sabedoria, nem a prudência, nem conselho podem prevalecer contra o Senhor. Buscai a Deus em primeiro lugar. Sempre. Porque nada, nem a sabedoria, nem a prudência, nem o conselho, nada disso está acima ou prevalece contra Deus. O Senhor está acima de tudo isso. Tudo vem dele, a sabedoria, a prudência, o conselho, o ensinamento, o entendimento, que vem através do Espírito Santo de Deus. São 7 dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito, eles vêm de Deus, eles não estão acima de Deus. Então nós temos sempre que entender que, em primeiro lugar, buscar o Senhor. E naturalmente Ele vai nos dar todos os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são naturais, são automáticos. Quando a gente está ligado, conectado, nosso coração está conectado com Deus, Ele nos envia o Espírito Santo, Ele nos dá os seus 7 dons. E esses dons, eles estão a serviço daqueles que amam e que servem o Senhor. Seja bem-vinda, Ana, maninha. 31, já estamos finalizando Provérbios 21. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Então, fechando aqui já o 31 do Provérbios 21, ele é bem claro. Se prepara, faça a sua parte, semeia, coloca a semente na terra, mas é o Senhor que vai dar os frutos. Planta, faz, tem que fazer. Enfrenta as batalhas do seu dia a dia. É o Senhor que vai te dar a vitória. Veja bem, faça a sua parte. E o Senhor fará a parte dele. Que é te dar sabedoria, te dar as bênçãos, as vitórias. E não desista. Muitas vezes você está aí, plantou a sua semente, sabe que é uma semente boa. Começa a regar, começa a cuidar com carinho. Quer dizer, colocou o cavalo na batalha e vai. Daqui a pouquinho você fala assim, essa árvore não dá fruto, vou cortar. Ou seja, vou desistir da batalha. Está nos dias de começar a dar o fruto, está nos dias de começar o fruto a acontecer, quer dizer, as bênçãos chegar e você desiste. A gente tem que saber que o tempo de Deus, o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Então assim, a gente tem que regar a nossa planta, aguardar, esperar no Senhor, porque Ele vai te honrar. Seja fiel que Ele vai te honrar, sempre, isso é sempre, né? Em todas as áreas da sua vida. Por isso que fala, siga Provérbios, você começa a estudar ele, você começa a pegar os códigos, colocar em prática e constância direto.
e você vai ser um vencedor, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso é fato. A gente tem sempre que entender os princípios de Deus. É a parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos? Deus deu 1 para uns, 2 para outros, 5 para o outro. Ele voltou depois de um tempo e perguntou: o que você fez com o talento que eu te dei? Ah, eu enterrei, está aqui seu talento de volta. Perguntou para o outro: você fez com seus 2 talentos? Multipliquei, tenho 4. E você fez o que com os 5 talentos? Multipliquei, tenho 10. Então toma desse do um que não fez nada e dá para o que tem 10. Então o que acontece? O Senhor, ele sempre, entenda isso. O Senhor sempre dá a cada um de acordo com a sua produtividade. Então nós temos que entender que Deus é a fonte de toda a riqueza, que Ele recompensa cada um de acordo com a sua produtividade e que nós temos sempre que fazer o nosso máximo e não o mínimo. Faça sempre o seu máximo, dê sempre o seu melhor, que o Senhor vai ser fiel a você, Ele vai te abençoar. É aquela 31 que nos fala muito claro, né? Prepara o seu cavalo para a batalha, ou seja, esteja sempre preparado, faça sempre o que tem que ser feito, se coloca a caminho. E o Senhor é aquele que Ele vai multiplicar, porque é natural, as coisas de Deus é natural, a multiplicação é natural, o crescimento é natural, como tudo na natureza que você planta, ele cresce, toda árvore que você planta, ela cresce, é natural. Assim também é a nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar preparados, nos colocar a caminho e não ficar dormindo, né, com sono. Acorda, tu que dormes. É isso aí, fechamos aqui o 21, foi uma honra ter vocês conosco, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Vocês que estão vendo gravado aqui, está convidado a estar conosco todos os dias às 6 e 7 da manhã, horário do Mato Grosso do Sul, 7 e 7 horário de São Paulo. Nós estamos aqui ao vivo no Instagram, né, gravando as lives de Provérbios. Amanhã, dia 22, Provérbios 22, conseguimos regularizar aí, né? A gente estava sempre um dia atrasado. E você é convidado a estar conosco todos os dias fazendo essa reflexão. Mais importante do que na teoria, estar nos ouvindo e colocando em prática, porque a nossa vida é assim, teoria vale 1, prática vale 10 e a constância vale 200. Então nós temos que multiplicar 200% a nossa vida e acelerar, e isso só é possível com a constância. Então que você seja perseverante e constante, esteja conosco aqui e coloque em prática o que você está aprendendo aqui de novo, tá bom? Deixa nos seus comentários aqui o que você aprendeu de novo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui que nós vamos responder, tá bom? Curta, entra aqui, curta, comente, manda um aviãozinho lá, compartilha. Se fez sentido para você, compartilha com seus amigos, que essa palavra também sirva de vida para outras pessoas. Afinal, nós estamos aqui procurando compartilhar com vocês palavras de vida. É isso aí, tá? Traz mais pessoas para as nossas lives, né? Precisamos aumentar o número de pessoas ao vivo. Vem com a gente, tá bom? É uma honra ter vocês aqui. Façam todos um excepcional dia. Tamo junto. Fique com Deus.